Ainda com análise internacional, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse ter sido convidada para uma viagem até os Estados Unidos e que esse convite teria sido feito durante uma visita do secretário de Energia dos Estados Unidos à capital da Venezuela, Caracas. Eliseu Caetano chega ao vivo com essas informações. Essa aproximação de fato ocorreu e o que ela significa? Bom dia, meu amigo. Aparentemente sim, viu? Aliás, o secretário de Energia dos Estados Unidos segue em viagem oficial à Venezuela. Está fazendo ali uma espécie de patrulhamento de rotina. Ele quer avaliar e averiguar todas as instituições e também a situação, né, da Venezuela no que tange ao assunto dele, a pasta dele e energia, né, para se certificar de que as operações por lá possam começar muito em breve. Muito bom dia para você, Bia, para o Cine, claro, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, trazendo essa atualização, porque na noite de ontem, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, que deve ficar no cargo por pelo menos 3 meses, ou seja, ela assumiu no início de janeiro, pelo menos até meados de março, ela deu essa entrevista à rede de TV norte-americana NBC, e afirmou que recebeu um convite para visitar os Estados Unidos. E foi além, disse que considera sim fazer essa viagem assim que houver avanço na cooperação entre os dois países. E aí, aqui eu faço um parênteses na frase de Delcy, assim que houver avanços na cooperação. Que cooperação é essa? Delcy Rodrigues, assim como diversas outras autoridades venezuelanas, seguem sancionadas pelo governo dos Estados Unidos. Portanto, ela não pode entrar legalmente aqui, ela não tem visto para entrar nos Estados Unidos. E daí o Departamento do Tesouro precisa retirar essas sanções contra ela e contra a sua entourage, contra o seu grupo, para que eles possam vir aos Estados Unidos ter esse encontro com Donald Trump, que a gente já sabe que é da vontade de ambos. Delcy Rodrigues só confirmou isso ontem durante essa entrevista à rede de TV norte-americana NBC, mas Donald Trump já falou isso diversas vezes, tanto em pronunciamentos oficiais quanto em conversas informais com jornalistas. Então essa frase dela, abre aspas, fui convidada para os Estados Unidos e estou considerando ir para lá assim que estabelecermos essa cooperação e pudermos avançar com tudo, fecha aspas, veio exatamente no momento em que o secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, está lá em Caracas para essa visita, que não é uma visita à toa, né? Além dele avaliar as instituições, avaliar, né, como a situação anda na Venezuela in loco, né? É um gesto político também, é um gesto que simboliza que essas sanções econômicas, que essas sanções diplomáticas podem ser retiradas em breve. E quem afirma isso não sou eu não, são os principais analistas políticos daqui dos Estados Unidos, americanos também, já que o tema central dessa relação nova entre Estados Unidos e Venezuela é o setor de petróleo, é a recuperação do setor de petróleo. Não à toa, o secretário de Energia está lá. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Ainda segundo Delcy Rodrigues, nessa entrevista, aliás, para quem não sabe, ela era vice-presidente da Venezuela durante o regime de Nicolás Maduro e agora ela e o irmão estão no poder. São conhecidos como os irmãos Rodrigues. Jorge Rodrigues é presidente da Assembleia Nacional. Ela assumiu como interina, a princípio para ficar 3 meses no cargo, como eu disse no início da nossa entrada ao vivo, mas Cine e Beatriz, isso pode mudar. Então, atenção, viu? 5 horas da manhã com 53 minutos na costa leste americana nesse momento, nessa sexta-feira, estou trazendo informação de bastidor, tá? Delcy Rodrigues pode não deixar o poder, uma nova eleição pode não ser convocada, pelo menos ainda para esse ano de 2026, lá na Venezuela. Seguiremos aqui acompanhando essas e outras notícias importantes e eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio. Valeu, Eliseu. E essas movimentações, elas vão acontecendo e se concretizando à medida que Delcy Rodrigues demonstra também e consegue conquistar essa aproximação com autoridades norte-americanas. Nós também sabemos nos bastidores que o nome de Nicolás Maduro mal foi tocado durante essa reunião de 2 horas com o secretário de Energia dos Estados Unidos. Roberto Mota, nas
sua avaliação, tem também uma fala aqui do secretário dizendo que haverá uma reviravolta dramática na Venezuela a partir dessa aproximação que a gente vê já com o país norte-americano. Você considera que isso está ficando muito na promessa, nesse campo do estamos aguardando essa grande revolução acontecer na Venezuela, que era o tom de crítica também de Donald Trump, ou ainda está cedo porque tem muita água para passar embaixo dessa ponte nessas negociações? Tem muita água, Bia, e a gente não sabe de onde essa água virá. Donald Trump atingiu o seu objetivo ao assumir o controle da situação na Venezuela, entre outras coisas, negando o petróleo que Cuba precisa para manter a sua energia funcionando. O que tudo indica já está gerando grandes problemas na ilha comunista. Agora, qual é o plano de Donald Trump para a Venezuela? Ninguém sabe. Donald Trump já teve uma reunião na Casa Branca com Maria Corina, que muita gente assume que seria a futura líder da Venezuela, mas não há nenhum sinal de que essa transição vá acontecer. Os interesses dos Estados Unidos virão primeiro. E é duvidoso que Donald Trump tome algum passo que possa comprometer o sucesso que ele já conseguiu até agora. Ô, Lucas Merreiro, onde que vai dar esse plano aí no teu ponto de vista? O Trump, ele percebeu que desde que ele retirou o Nicolás Maduro do poder na Venezuela, ele cresceu no eleitorado latino em até 28%. Então, é muito interessante para ele continuar se aproximando desses países, não necessariamente causando uma ruptura institucional. Nem sei se é isso que muitos venezuelanos esperam. Acho que os venezuelanos, o que eles querem agora é paz, o que eles querem é que o país deles possa prosperar economicamente, né? E vão prosperar economicamente fazendo muitos negócios com os Estados Unidos, né? A gente vê aí a aproximação do Trump com a presidente interina, a Delcy Rodrigues, né? Muita gente achava que, não, veja, os Estados Unidos vão garantir o fim do regime chavista lá na Venezuela, mas não necessariamente. O regime chavista, ele continua de certa forma. O que tinha se tornado completamente insustentável era a ditadura do Nicolás Maduro, especificamente falando. Tanto é que a Delcy Rodrigues, que é do regime chavista, não tem problema nenhum em negociar com o Trump. É claro que ela fala para o público dela que vai enfrentar os interesses dos americanos e tal, mas a gente sabe muito bem que ela está muito disposta a negociar. Já estão vendendo barris de petróleo para os Estados Unidos a troco de alguns milhões de dólares, algumas centenas de milhões de dólares, melhor dizendo, né? E tudo vai continuar assim. Eu não vislumbro nenhum tipo de ruptura total com o regime chavista nesse sentido, porque não faria sentido para nenhuma das partes nesse momento.